Então, irmãos, eu queria ainda gastar um pouco de tempo ainda, já que a gente tem um pouco de tempo, gastar pelo menos 2 minutos de oração para que a gente receber aqui seja de proveito e nos fazer amar mais a Bíblia, amar mais o Senhor, nos chegar mais à palavra. Então, encorajo os irmãos orando de 2 a 2 pela palavra. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Qual é a fonte da Bíblia? De onde a Bíblia se origina? A fonte da Bíblia é Deus. Amém. Ele é com os irmãos 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa é a origem da Bíblia, Deus. E qual a origem, qual a raiz da palavra Bíblia? Vem do grego. Biblos, que quer dizer livro ou rolo, ou livros. Por que rolo? Porque a Bíblia, ela era escrita em porções, e era em rolo mesmo, e eram armazenadas na sinagoga. E a Bíblia em português? O primeiro Novo Testamento em português foi produzido em 1681. A versão completa da Bíblia de Almeida, em português, surgiu em 1819. Mas quem foi João Ferreira de Almeida?
Ele era um português, nascido em lar católico, mas aos 14 anos, numa viagem, ele recebeu um folheto e se converteu. Depois da sua conversão, aos 16 anos, ele já tinha traduzido o Novo Testamento. Ele percebeu, irmãos, que mais pessoas precisavam ter acesso a essa palavra. Que até então, a Bíblia em si, ela tem 3 idiomas. O hebraico, no Antigo Testamento. O aramaico também, no Antigo Testamento. E o grego, no Novo Testamento. O aramaico, irmãos, é uma língua originária da Babilônia. Os textos em aramaico são Daniel, de 2:4 a 7:28. Esdras, capítulo 4, versículos de 8 a 6. Capítulo 7 até o 12. E Jeremias. Essas porções são escritas em aramaico, que é uma língua da Babilônia. E o grego, que é o Novo Testamento. E eu me perguntava por quê? E por que o Velho Testamento, que foi todo escrito em hebraico e aramaico, foi depois traduzido em grego, que é chamada Septuaginta. Septuaginta porque foram gastos necessários 72 tradutores para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E eu estava me perguntando, por que o Senhor, por que traduzir a Bíblia do hebraico para o grego? Porque o grego era a língua mais disseminada no mundo, até então, no mundo conhecido. E eu percebi que Deus ele precisava alcançar um número maior de pessoas. E é por isso que ele ampliou a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia. Para que essa Bíblia chegasse aos gentios também. Apolo foi alguém que leu todo o Antigo Testamento. Ele era um mestre da lei, mas ele era grego. Ele teve acesso aos escritos que foram traduzidos. Senhor Jesus. Agora vamos falar um pouco da Bíblia que a gente usa. A Bíblia protestante, ela é composta de 66 livros no total. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento, ele é idêntico ao que os judeus usam. Os mesmos livros que nós lemos no Antigo Testamento, os judeus também leem. Os livros que nós consideramos como canônicos, que vem do cânon. Cânon é estabelecido que esses livros têm indícios de inspiração divina. Por isso que eles são chamados canônicos. Os livros que nós consideramos canônicos, os judeus também consideram canônicos. Só que tem uma diferença. Para nós são 39 livros. Eles falam de 24 livros. Porque 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas é um livro só. Eles, um livro cada um. Então por isso, e os profetas menores também, os 12 profetas menores, eles consideram um livro.
E Flávio Joséfo, ele é um historiador judeu-romano. Ele era judeu, nascido em Jerusalém, mas tinha cidadania romana. E ele escreveu a história completa dos hebreus. E ele considera os livros do Antigo Testamento como 22, porque o alfabeto hebraico é composto de 22 letras. E ele considera Lamentações de Jeremias como sendo, pelo contexto, sendo somente um livro. Senhor Jesus. Amém. E ele, o Flávio Joséfo, ele foi um sacerdote judaico, nascido em Jerusalém. Ele viveu de 38 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Então, os escritos dele são muito, muito aprofundados. Ele traça toda a história dos hebreus, desde Gênesis até os seus dias atuais. Aí alguns sempre perguntaram, né, por que a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, tem 39 livros e a católica tem 46 livros? Porque a católica, no Concílio de Trento, na Itália, eles incluíram 7 livros, que até então eram considerados apócrifos, ou seja, eles não têm indícios de inspiração divina. Mas nesse Concílio de Trento, em 1546, eles introduziram esses 7 livros. Esse concílio também foi conhecido como Concílio da Contra-Reforma. Era uma forma de eles combaterem a reforma protestante. Então, os tratados ali foram uma forma de combater a reforma protestante. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Os escritos originais, eles não eram divididos e subdivididos em capítulos e versículos. Era como se fosse uma carta mesmo. Era escrito. Mas em 1227, um cardeal da Inglaterra, ele subdividiu a Bíblia em capítulos. E mais tarde, em 1551, ela foi dividida em versículos por Robert, um francês parisiense, que imprimiu. Ele também imprimiu a primeira versão da Bíblia em latim, como é conhecida, como a gente vê hoje, a Vulgata. Vulgata quer dizer que ela traduzida para a língua popular, para que eu e você, as pessoas que não tinham tanto acesso à cultura, pudessem entender a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo, com mais de 6 milhões de cópias, 7 vezes maior do que o segundo colocado. O segundo colocado é o Livro Vermelho. O Livro Vermelho é a ideologia de Mao Tse Tung. Quando houve a reforma cultural, a revolução cultural na China, ele achou interessante que todo cidadão chinês tivesse o livro. É por isso que ele tem tantas cópias impressas.
Mas a Bíblia, ela tem 7 vezes mais o valor, a quantidade de livros impressos do livro vermelho. E a Bíblia ela foi traduzida em 2.544 línguas e dialetos, dos 7.000 existentes. Senhor Jesus, isso é Deus querendo chegar nas pessoas, irmãos. Tornar sua palavra acessível a nós, tornar sua palavra acessível às pessoas, é Deus se aproximando delas. Senhor Jesus. O Antigo Testamento, irmãos, ele é subdividido. A Bíblia é subdividida em Novo e Velho Testamento. Velho Testamento é referente à velha promessa, a velha aliança. O Novo Testamento se refere à nova aliança. A Bíblia hebraica não tem a nova aliança, porque eles não creem que Cristo, o ungido, chegou ainda. Então, eles estão ainda, os escritos da velha aliança, eles têm, e estudam, e essa é a base da fé deles. E o Antigo Testamento, irmãos, ele está dividido entre o Pentateuco, são 5 livros, os primeiros 5 livros de Moisés, os livros históricos que falam a respeito da história do povo de Israel, são eles Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros. Os poéticos são 5 livros. Jó. Rapaz, eu pensava que Jó não era poético, não, mas ele é poético. Jó é poético. Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São 5 livros poéticos do Novo Testamento, do Velho Testamento. Também tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 5 livros. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 livros. Por que profetas maiores e profetas menores? Não é em grau de importância, não é porque uns são maiores, outros são menores, não. É por conta do tamanho do texto. Os profetas maiores têm mais texto, os profetas menores têm menos texto. O livro deles é menor, o livro dos profetas maiores é maior. E no Novo Testamento, é subdividido em evangelhos, os 4, epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Eu estou colocando aqui Hebreus também, mas tem alguns que não consideram Hebreus como carta de Paulo. São 14 livros. Epístolas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. São 7 livros. Profético, 1 livro, Apocalipse. E histórico, 1 livro, Atos. Ele conta a história da igreja. O Antigo Testamento, irmãos, tem 929 capítulos, 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos,
7.959 versículos. Esse daqui, irmãos, é apenas a estrutura da Bíblia. Isso daqui é como teologicamente ela é vista. Ela é vista dessa forma. Oh, Senhor Jesus. Mas, em suma, o que a Bíblia é? É a palavra de Deus, que sai de Deus, direcionada ao homem. O endereço dessas cartas somos nós. Por que Deus se preocupa em falar, em deixar escrito a palavra dele, o que ele falou, em papel? Porque ele se compromete com aquilo que ele falou. E ele se preocupa com que caminho você vai escolher. E ele te mostra um caminho que te leva para o reino, te aproxima dele. E além do mais, irmãos, o livro, a Bíblia, ela é para nós, ela te ensina como ser pai. Ela te ensina como ser filho. Te ensina como ser esposo, como ser esposa, como ser empregado, como ser patrão, como ser um servo de Deus, como ser um filho de Deus. E todas as promessas, tudo aquilo que Deus prometeu ao homem, estão escritas aqui. E Deus, que é Espírito, como é que ele se relaciona com o homem? Que está no campo material, por meio da Bíblia. Temos o nosso Espírito? Temos o nosso Espírito. Ele fala também conosco no Espírito? Fala. Mas quantas vezes o Senhor falou no seu Espírito? Quantas vezes ele falou por meio da palavra? Compara. O Senhor falou comigo muito mais por meio da palavra. Muito mais. Porque a palavra é Espírito e é vida. Então esse livro aqui, irmãos, ele é diferente de todos os livros de toda a terra. Porque isso daqui consegue nos dar vida. Esse livro consegue ser novo em cada vez que você lê nele. Você pode ler, fazer leitura bíblica durante 20 anos. Você vai passar por aquela porção e vai ser nova para você. Por quê? Porque esse livro é vivo. E esse livro é um compromisso de Deus, é uma declaração de Deus para o homem. Ele fez questão de deixar escrito isso, que ele ama o homem. Qual é a visão de Deus para o homem? Muitas vezes, irmãos, a nossa visão conosco, para nós, é muito distorcida da visão que Deus vê. Nossos sentimentos, eles não são confiáveis. Não são confiáveis. Mas a Bíblia é confiável. Nós vimos o mundo, ele está em constante transformação, mudança. Mas a Bíblia, ela não muda. Amém. Graças a Deus. A Bíblia, ela não muda. E tudo o que Deus deixou aqui, para que o que fosse acontecer no futuro, nós temos visto que estão acontecendo. Então, o que eu vou confiar? Os meus sentimentos? Na visão que eu tenho de mim mesmo? Ou na visão que Deus tem de mim mesmo? Muitas vezes, nós caímos numa condição muito ruim, porque nós vamos pelos nossos sentimentos. Às vezes eu acho que eu não sou filho. Às vezes meu sentimento acha que eu não sou filho. Mas a palavra diz que eu sou filho. Amém.
Às vezes você acha que cometendo um pecado, esse pecado não pode ser perdoado. Mas a palavra diz que o sangue, ele lava todo o pecado. Todo pecado. Todo. Irmãos, isso é amor de Deus para nós. Porque senão, o primeiro sentimento, a primeira visão negativa de nós mesmos, nós iríamos parar. Mas o Senhor, Ele faz questão de falar: olha, se você tem algo entre mim, te trata. Eu derramei o meu sangue para que você não fosse mais inimigo de Deus. O meu sangue foi derramado para que, quando você pecar, você se arrependa, lave e volte a ter comunhão com o meu Pai e comigo. Então, irmãos, esse livro aqui é a maior declaração de amor que Deus pode ter dado para nós. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. E graças ao Senhor, irmãos, que nós sabemos de toda a obra redentora, de todo o plano de Deus, porque Ele escreveu isso em livros. Queria ler Apocalipse 1. Amém. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Um 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Leia e guarde as coisas escritas na profecia, no livro. Oh, Senhor Jesus. Então, santos, quantas pessoas morreram para que essa palavra chegasse até nós? Quantos mártires? Quantas pessoas arriscaram a vida e consagraram sua vida ao Senhor para que esses escritos chegassem até nós? Muitas. Muitas. Mas qual é o valor que eu dou para essa palavra? Qual é a importância que eu dou qual a importância que eu dou para a palavra de Deus? Ou qual a importância que eu dou para aquilo que Deus gostaria que eu ouvisse? Santos, precisamos valorizar a palavra. Por quê? Por que você deve valorizar a palavra? Porque a palavra tem o poder de trazer existência às coisas que não existem. Gênesis. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca. E assim se fez. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas, segundo suas espécies, e todas as aves seguindo suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, e assim se fez. Só vai acontecer alguma coisa na nossa vida quando Deus fala. Amém. Você quer que haja separação? Deus precisa falar. E Ele não já falou? Ele já falou. Então, irmãos, precisamos valorizar isso. Afinal, isso é o que Deus julga importante. O que Deus julga importante, Ele colocou aqui. E foi endereçado para você. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Tudo bem, eu sou alvo do falar daquilo que Deus julga importante. O que eu vou fazer com isso? Ignorar? É mais um livro. Consideração com o Senhor, irmãos, é buscar o Senhor nas Escrituras. Porque aqui, Ele também está aqui. A vida eterna está aqui? Também está aqui. O Senhor fala para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. A vida eterna está ali? Está. Contudo, não vens a mim para terdes vida. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, preciso valorizar mais a palavra. Amém. Porque foi o derramar do coração de Deus, foi abrir o coração de Deus. Deus rasgou o coração dele e colocou aqui. O mínimo que eu posso fazer é ler ou buscar entender o que Ele tem para mim, o que Ele pensa de mim, o que Ele quer para mim. Amém? Pelo horário, irmãos, Jesus ao Senhor. Amém. Amém. Avisos? Tem avisos.